A experiência de ser mãe de prematuro é com certeza um grande desafio. É ser pega pela surpresa e o despreparo. É não segurar seu filho nos braços quando nasce. É olhar pela incubadora, é sentir sua cria pela ponta dos dedos esterilizados em álcool gel. Ser mãe de prematuro é superação. É entender de um monte de doenças e termos técnicos que ninguém nem imagina que existe. É contar o tempo de um jeito diferente. Idade cronológica e idade corrigida. Toda mãe é um ser guerreiro por natureza. Mas a mãe de prematuro precisa ser guerreira em dobro. Frágeis a ponto de desabar, mas com a força absurda que talvez venha de um útero vazio antes do tempo. Esse trecho é de uma carta que circula na internet de uma autora desconhecida e descreve o sentimento das mães de UTI. No programa de hoje, vamos entender melhor o que é ser mãe de prematuro. Entra na roda com a gente. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Do teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos. Está começando mais um Roda de Mulheres. No programa de hoje estamos recebendo a pedagoga Artênia Furtado, a psicóloga Rita de Cássia Pereira, Luciana Crisóstomo, presidente da Associação Amor Extremo Amor, e as cantoras Vanessa Menezes e Thalita Luiz, que vocês tiveram o prazer de ouvir na abertura do programa. Sejam todas bem-vindas, meninas. É muito bom ter vocês aqui. E hoje a gente vai falar da prematuridade. Um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde, ele mostrou que 15 milhões de bebês, eles nascem prematuros por ano no mundo. No Brasil, são cerca de 340 mil partos prematuros por ano. O estudo ele revelou também que a prematuridade é a primeira causa de mortalidade infantil no mundo. Esses números, eles reforçam a importância de falar sobre este assunto. É por isso que já começo agradecendo a Artênia pela sugestão da pauta, né? E você passou por essa experiência, eu acredito que por isso foi uma motivação para você. Ah, sim, Lana. Eu passei por essa experiência 2 vezes. O meu primeiro filho nasceu prematuro de 32 semanas, quando eu era ainda muito jovem. E o meu filho de 3 anos, o Tiago, ele nasceu mais prematuro ainda. Ele nasceu de 26 semanas. Então, se nós levarmos em consideração que uma gestação comum, ela dura em média 39, 40 semanas, os bebês prematuros que eu tive, eles são bebês muito especiais, porque venceram muitas batalhas para estarem vivos hoje. Tanto meu filho mais velho quanto meu filho mais novo são bebês que foram prematuros e venceram a prematuridade, mas com alguma dificuldade, cada um deles. E você, além de mãe de prematuro, você foi uma mãe prematuramente também, né? Exatamente. Isso também acho que deve ter... É uma das causas. Foi uma das causas. É uma das causas dos nascimentos prematuros, é a gravidez na adolescência. Então, eu fui mãe muito jovem, ainda na adolescência. Isso motivou o nascimento do meu primeiro filho de forma prematura. E com o passar dos anos, apesar de uma distância de mais de 20 anos de um filho para o outro, a questão fisiológica permaneceu. Então, aquela gestação tão prematura na minha adolescência me trouxe efeitos na minha idade madura, quando eu decidi ter um filho, né? E esse filho veio também prematuro, mais prematuro ainda do que o primeiro. E no seu caso, você também teve essa experiência, né? Passei pelos 2 lados da prematuridade. Por isso que eu costumo falar da prematuridade, porque ela existe 2 lados, né? Existe o prematuro que sai, vai para casa, que tem alta,
após vários dias ou meses de internação, como tem aquele que vem a óbito. Né? Eu tive uma gravidez gemelar, meu bebê, o Isaac, do sexo masculino, ele veio a óbito depois de 5 dias de UTI, e a Isa passou 80 dias de UTI. Então, eu vivi os dois lados da prematuridade. Tive a perda e tive a alta. Teve o luto e a alta. Teve o luto e a alta. Por isso que veio a questão da associação. E assim, a prematuridade... A associação ela surgiu no segundo... Foi uma gestação só. Eu tive 2 bebês prematuros numa gestação só. Era uma gravidez gemelar. Uma gravidez de gêmeos. Foi. Sim. Então, nasceu a menina às 9h30 da noite, de parto normal, e o menino, 00:30, de parto cesáreo. E o menino, devido até pela questão das complicações, por ser do sexo, né, masculino, o bebê tende a ser mais frágil, ele veio a óbito ainda na UTI com 4 dias. Tem essa característica? Tem. Quando o bebê é prematuro, o bebê do sexo masculino, ele nasce de uma maneira mais frágil do que o feminino. Isso é baseado em estudos, realmente, que o índice de mortalidade do bebê prematuro do sexo masculino é maior do que o do sexo feminino. É tanto que as médicas, as neonatologistas nos dizem, olha, as primeiras 72 horas do bebê, elas são, assim, primordiais, elas são essenciais. Se ele sobrevive a essas 72 horas, as chances dele de sobrevivência e de receber alta e ir para casa são cada vez maiores. Foi justamente nas 72 horas que o Isaac não resistiu. Ele teve uma infecção mais severa, foi feito todo tipo de intervenção que a medicina podia, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, assim, a prematuridade é importante a gente trazer e conversar, porque é um mundo que ainda poucas pessoas conhecem. E o prematuro, nasce bebê prematuro todo dia, falece bebê prematuro todo dia, e todos os dias tem bebês saindo de alta. Então, não é um tema que não é um assunto que não existe. Existe, está aqui. Todos os dias. E tem um impacto na sociedade, né? Porque a questão do prematuro, ele afeta a família, não é só a mãe que passa por todo esse drama, né? A família também é muito afetada com isso. Sim. O pós-parto, ele já é um período muito delicado para uma mãe, o puerpério. É um período que envolve possíveis crises psicológicas, até porque é um momento de transição muito forte. Agora, você imagine quando há uma idealização durante toda essa gestação de que o bebê vai nascer a termo, que é no tempo, né? Você tem uma programação, você tem uma logística para a chegada desse bebê, e aí você se depara com o nascimento prematuro. E aí, dentro da prematuridade, nós temos ramificações, porque tem os bebês extremamente prematuros, que é os que vão de 22 a 28 semanas, os bebês bem prematuros, de 28 a 32, e os prematuros, de 32 a 37 semanas. A gente aguarda que uma gestação ela ocorra no tempo cronológico esperado. Alguns obstetras anunciam até 42 semanas. Né? Então, você imagina o que é um bebê nascer com 22 semanas. 26, como é o caso do Tiago. 29, 27, a Isa. O caso da Isa, né? Então, 27 semanas. Uma mãe que está, uma mãe, um pai, uma família que está aguardando esse bebê para um tempo depois. E não é só a chegada antecipada. É todo o contexto que a prematuridade traz, porque espera-se que você vai ter seu bebê, você vai voltar para casa com ele. E aí, muitas vezes, essa mãe e esse bebê vão atravessar um longo período de hospitalização, de incertezas. Ao mesmo tempo que você se depara com o nascimento, você também está tendo que lidar com o fator morte, que é um fator que não é escondido de nenhum pai, de nenhuma mãe, quando o bebê prematuro nasce. A depender desse tempo, porque às vezes é um prematuro que demanda menos intervenções. No caso de bebês extremamente prematuros, exigem muitas demandas hospitalares. Então, é uma mãe que vai ficar muito tempo hospitalizada, um bebê que vai ficar muito tempo hospitalizado. Então, há que se ter uma reestruturação familiar em todos os níveis, psicológicos, emocionais, financeiros, logísticos. Então, como você falou, mexe com toda a dinâmica familiar. E o acolhimento aí nesse momento é muito importante, porque a alta é só o primeiro passo, né?
Quando a criança vai para casa, já começa uma nova etapa, porque também tem todos os danos que são causados por conta, né, da maneira como nasceu. O fato de ser prematuro pode causar problemas para esse bebê, não é assim? E às vezes a alta ela inicia um outro processo, porque as meninas vão poder falar melhor porque elas vivenciaram isso, mas você vivencia a alta com muita insegurança, porque até ali aquele bebê estava sendo assistido por médicos, tinha todo um aparato hospitalar, e aí aquela mãe ela vai encarar, aquele pai vai encarar os cuidados com o filho, agora sem ainda que ele vá... Tem suporte, né? Todo o suporte multidisciplinar, é o pai que vão estar no manejo com aquele bebê. Então, às vezes, se essa mãe tiver vulnerabilidade social, o problema ele se anuncia ainda de forma crescente. Porque se é uma mãe que não tem, por exemplo, onde morar, do que viver, uma mãe solo, é uma mãe adolescente, não tem rede de apoio. É bem complicado. Rita, são muitas nuances. A gente tem como dar, né, a questão da nossa vivência, mas assim, nós fomos muito agraciadas. É verdade. Né? Aonde os nossos filhos nasceram, como foi direcionada toda a situação deles. A estrutura familiar. Tudo, estrutura familiar. O estágio na vida que mães mais maduras têm a capacidade de se organizar financeiramente, com rede de apoio, para receber um bebê prematuro, é diferente de uma mãe adolescente ter um bebê prematuro. E no seu caso também o pai foi muito parceiro, né? Sim, isso é muito importante. A presença do pai ali é fundamental. E aí eu tenho uma pergunta a fazer. Diante de tudo isso exposto, não é? Aí eu fico perguntando se vocês têm como dizer, como orientar quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Assim, onde procurar ajuda, onde que um adolescente ou outros casos como pessoas assim mais maduras, né, que estão em risco de ter um bebê prematuro, onde elas podem ir para poder pedir essa ajuda? Acho que a associação ela já foi criada pensando nisso, né? Você pode falar um pouquinho a respeito da associação? Pronto. Depois da minha vivência como mãe de prematuro, né, como eu disse, eu vivi os dois lados da prematuridade, nasceu a Amor Extremo Amor, uma associação que ela é voltada para acolhimento de bebês prematuros e suas famílias, né? Por que a gente resolveu primeiro o acolhimento, né? O pós-alta? Porque, assim, quando a gente está dentro da unidade hospitalar, a gente tem todo o acompanhamento. Nós, como mães, porque tem psicólogo, tem assistente social, e os nossos filhos estão muito bem assistidos, com a equipe médica, com pediatra, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com nutricionista, com tudo. Quando a gente sai de alta, Sim. aí é que o medo chega. A gente já tem medo. Sabe aquele momento assim que a gente, como diz a Rita, é um presente que a gente quer ganhou, mas não quer abrir porque tem medo do que tem dentro? É a alta. Então, assim, a gente que sai de alta, que tem toda uma estrutura familiar, uma casa, um esposo, uma mãe, uma avó, uma rede de apoio, né? A gente se desespera. Eu passei noites e noites sem dormir. Com medo da Isa ter uma parada respiratória, com medo da Isa ter uma hipotermia, com medo que a Isa tivesse hipossaturação e eu não visse, porque não tinha mais nenhum aparelho, não tinha médico, não tinha ninguém. Era eu, ela e meu marido. E ainda veio a questão da pandemia, né, Rita? Para deixar a gente ainda mais ainda tinha esse fator, né, agravante aí. Né? Então, assim, quando sai de alta, aí veio depois que eu passei, a solidão é maior, inclusive, por causa do distanciamento, então fica coisa... Depois que eu passei por todo o trauma, né, do próprio puerpério, a perda do Isaac, que eu só fui viver o luto depois que eu saí de alta, com a Isa, e o medo de perder a Isa, eu fiquei pensando, meu Deus, se eu que tenho tudo isso aqui, toda essa estrutura, eu estou como eu estou. Imagine uma mãe, que a gente tinha mães lá que fizeram, companheiras da gente de UTI, que não tinham dinheiro da passagem para ir visitar o filho no hospital. Que a gente, às vezes, dividia o almoço para poder almoçar. Essa mãe, quando leva esse bebê para casa,
qual é a sobrevida que esse bebê, que tinha todo um aparato científico, vai ter se ele em casa não tem água encanada. E aí? É uma realidade que se impõe. E aí é preciso falar que a prematuridade, ela tem as suas causas. As causas da prematuridade, elas vão desde o tabagismo, o consumo de drogas ilícitas, infecções urinárias. Ou seja, pode ser evitado. Pode ser observado com um acompanhamento bem feito, de um obstetra, né? De um pré-natal bem feito, e isso pode, muitas vezes, evitar o nascimento prematuro, porque é algo que deve ser evitado a todo custo. Os danos à saúde psicológica da mãe, os danos à vida do bebê e as demandas de apoio terapêutico que ele vai precisar se sobreviver depois, são muito grandes às vezes. Então, o parto prematuro, ele pode desde permitir que a criança não saia de alta, venha a óbito, como ele pode receber alta, pode sobreviver e ter muitas demandas por ficar com necessidades especiais. A presença da criança na UTI pode ocasionar a surdez, a presença da criança na UTI pode ocasionar questões físicas que vão afetá-la durante a vida inteira. O próprio parto prematuro pode ocasionar danos cerebrais às crianças que às vezes são irreversíveis. E eu acho interessante porque eu tenho uma amiga que ela teve um bebê, foi prematuro, mas estava tudo bem, mas ele pegou uma infecção lá na maternidade. E ficou com problemas até hoje. Ele ficou com problemas, entendeu? Ainda tem isso, Ainda né? tem isso. Você É tem por isso que eu estava lhe perguntando. Porque, assim, diante de tudo isso, você criou, você estava contando, né? Que você criou um instituto, uma associação. Uma associação para acolher. Isso. Queria que você falasse mais assim, sobre como acessar. Pronto. A associação, ela é uma sementinha que nós estamos plantando aqui no estado do Ceará. Né? Como está dizendo, a prematuridade ainda é um assunto muito desconhecido. E o que a gente está tentando fazer é fazer com que a prematuridade não seja só no Novembro Roxo, porque é um mês que é direcionado para as causas do parto prematuro, para a prevenção, para chamar atenção para a causa, que o bebê prematuro ele nasce todos os dias, e para a prevenção do parto prematuro. Então, a associação, hoje em dia, ela ainda é uma associação virtual, né? Nós não temos um espaço físico ainda, mas o nosso sonho, que está sendo sonhado junto, é tornar a Associação Amor Extrema Mão um centro de referência do bebê prematuro no estado do Ceará. Tive um bebê prematuro, o que é que eu faço agora? Hoje em dia, a gente já tem uma equipe de pediatras, de psicólogos, a Cássia faz parte, de fisioterapeutas. Então, o que é que a gente... Hoje, no momento, a gente traz a responsabilidade para a gente e vai fazendo esses encaminhamentos. Porém, a nossa sociedade ainda é muito carente de lugares onde esses bebês podem ser assistidos. Porque o bebê prematuro, na sua grande maioria, raras as exceções, ele não precisa de um acompanhamento de uma terapeuta ocupacional, de fisioterapeutas, de fonoaudiólogos. Então, ele precisa de toda uma equipe. De uma equipe multidisciplinar. E hoje em dia, o nosso estado como um todo, ele tem alguns espaços, mas já estão super lotados. Como o próprio NUTEP, que nós temos aqui em Fortaleza, né? Muito bom, mas está sobrecarregado. Meninas, a gente vai continuar com esse assunto, tá bom? No próximo bloco, a gente volta já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres e o nosso assunto de hoje é sobre prematuridade. E vamos iniciar este bloco com um depoimento emocionante da Regiane Maria da Silva Severiano, no Lugar de Fala. Aqui eu estou passando para falar um pouco sobre a minha gestação de prematuridade com a Thalita. Foi um momento um pouco complicado, né? Porque foi logo quando eu descobri que estava com CA e
eu logo sabia também que os médicos falaram que eu teria que ter o meu bebê prematuro, mas não sabia quanto tempo ainda. E quando eu estava com 6 meses, já tinha acabado de completar 6 meses, ela teve que nascer porque estava com parada cardíaca. Aí ela nasceu, precisou com urgência ir para a incubadora, né? E eu fiquei naquela preocupação, meu Deus, o que vai acontecer? E as médicas disseram que eu ficasse tranquila e tivesse fé. E isso eu tinha demais, graças a Deus. E eu peguei e fiquei. Aí logo em sequência, eu tive que deixar a Thalita no hospital, que ela teria que ficar lá. E eu saí e fui cuidar de fazer tratamento, que eu tive CA no colo do útero e fui fazer uns tratamentos. E foi bem difícil, porque eu fazendo os tratamentos e eu queria estar vendo a Thalita e estava na pandemia, não podia ir ver. E eu ficava arrasada porque eu queria estar vendo ela. Aí eu via ela pelo vídeo que a enfermeira mandava, um vídeo para mim. E eu conversava com ela que eu queria muito ver ela, que eu estava passando aquilo porque eu também decidi esperar para ter a Thalita. E eu fiquei, aí a Thalita acabou ficando 4 meses e pouco na incubadora. Deu tempo, graças a Deus, eu terminar todo o tratamento e eu fiquei indo ver. Eles deixaram eu ficar indo ver ela. E era bom demais para mim. Era uma emoção gratificante, porque aquilo me ajudava a ter vontade de superar, sabe? Acreditar que eu ia vencer, que a minha filha ia sair dali, que tudo ia dar certo, que o Senhor estava abençoando, honrando. E pronto, foi maravilhoso. Gente, é emocionante mesmo, né? E ela passando por 2 grandes problemas dela, né? Pessoal de saúde, e ainda ali vendo a filha passando por tudo aquilo. Ela falou que ela ir visitar a bebê dava forças, né? E o bebê, ele também sente. Sim. Quando, antigamente, não era possível, não era permitido o toque ao prematuro. E as campanhas anuais, elas vêm ratificar que esse toque é importante, que é importante o pele a pele, né? Embora alguns bebês não possam ter o pele a pele, pela extremíssima prematuridade, pode ter o toque. Então, aquele bebê sente que há algo mais além daquela máquina. E a voz, né? Porque acho que quando está ali na barriga, tá ouvindo a voz da mãe. A Artênia falou, logo quando a gente começou o programa, da música, né? Que a música que a Vanessa estava cantando tocou profundamente você, né? Foi uma escolha muito especial, essa música que vocês iniciaram o programa, porque ela era uma das músicas que eu cantava para o meu filho enquanto ele estava na UTI. E ela tem uma conexão muito grande com essa nossa espera de levar o filho para casa. Não é à toa que o nome da música é Anunciação. Ela anuncia uma chegada. Ela anuncia a chegada, essa nossa ansiedade, esse nosso desejo música, de levar o filho para casa. A música, a arte, ela tem esse poder, né? Eu acho isso muito importante. De transformar. De transformar. E esse toque, esse contato da mãe com o bebê prematuro, em caso de bebês prematuros muito extremos, demora muito. Eu levei mais de 30 dias para poder ter o Tiago em contato com a minha pele pela primeira vez. Tem muitos hospitais que têm o programa Canguru. O programa Canguru, ele permite que a mãe tenha contato pele a pele com o bebê prematuro. Mas isso se dá em condições de segurança, em condições que o bebê não está mais precisando de ventilação mecânica, não está mais entubado, não tem no entorno desse momento tanto risco para a vida do bebê, porque alguns deles estão ali em situação realmente muito crítica, precisando de ventilação mecânica para sobreviver. Né? E tem outra coisa interessante também, porque depois de estar numa situação como esta, eu acredito que futuramente vem os problemas psicológicos, né? Vai se sentir abandonado, o bebê vai ficar um adolescente ou maior, até mesmo maioridade, ninguém sabe quando
quando é que a mente liga e desliga. Mas depois vem as questões psicológicas, né? Se sente desamparado, não sabe por quê, né? Essas conexões entre a mãe e o bebê, elas são essenciais. É tanto que existe uma política pública de que o momento de ouro, que é o momento do nascimento e que a criança é conduzida ao seio materno para já começar o aleitamento materno no momento do parto, é um momento mágico para qualquer mulher, né? Esse momento, para nós, ele não acontece. Nós chegamos na maternidade, geralmente em situação assim, de risco em relação àquela gestação, e saímos sem o bebê nos braços. Deixamos o bebê lá no hospital. Ter que lidar com essa frustração é algo meio difícil, né? É o amor que chega mais cedo. E aí tem todo aquele aparato médico de não poder tocar nos primeiros dias, a criança fica, né, em manuseio mínimo, como é chamado. E com o passar dos dias ela vai se fortalecendo e você vai ter a necessidade de tocar seu filho logo, E acontecendo nele. Juntamente com tudo isso, acontecendo o quê? Acontecendo que os seios ficam cheios de leite. Aí a mãe passa por toda essa dor, por todo esse processo. Eu imagino, porque eu tive 3 filhos, né? E a minha primeira filha, demorei um pouco para amamentá-la, porque o meu leite não saía tão fácil. Então, eu tive uma amiga que foi mãe de leite da minha filha por 4 dias. Então, eu fico imaginando uma mãe que tem um filho prematuro, né? Como ela também fica. Como que a mãe fica nessa situação? Né? Às Com vezes leite, até com tudo que isso acontece. a questão do leite, né, na mãe do prematuro, ela mexe muito com o nosso psicológico quando a gente está internado. Porque assim, nossos filhos ficam internados, né? Nós vamos para casa, nós passamos o dia com eles em algumas maternidades e à noite nós voltamos para casa de colo vazio. Mas sabemos que lá tem um ser que precisa da gente para ser alimentado. E a gente tem que fazer a ordenha, né, para deixar o leite para o nosso bebê. Mas nem sempre o nosso emocional, o nosso descanso não existe. Então, a gente se cobra muito para ter esse leite, muitas vezes, muitas de nós não temos. E a gente começa a entrar um certo parafuso, porque a gente precisa gerar, mas nem sempre gera. Até que a gente compreenda que existe outro leite, existe uma forma. Por exemplo, eu amamentei a Isa, mas meu leite não era tão farto. Tinha momentos que eu conseguia tirar os ml que ela precisava, que eram de acordo com o peso que vai ganhando, vai aumentando os ml. Os ml são sonhados, né, Rita? E tinha dias que não, tinha horas que eu não conseguia produzir aqueles ml. Eu disse, olha, completa com o leite que tiver no banco de leite, se não der, vai fórmula. Não posso deixar ela sem se alimentar. Então, até isso a gente tem que trabalhar com essas mães. Não se sintam culpadas se você não conseguir amamentar. Não se sintam culpadas se os seus filhos tiverem que tomar fórmula. O importante é que eles estejam alimentados. Com o seu leite, com o leite que vai do banco de leite, com uma fórmula. Tem crianças que saem, foi o caso da minha. Eu dava o leite, mas tinha que complementar com fórmula porque não era o suficiente. Então, assim, você não vai deixar de ser mãe, seu filho não vai deixar de ser seu filho, não vai deixar de lhe amar. Aliás, a culpa é uma coisa que tem que ser bastante trabalhada nesse momento, não é? Nasce Porque... uma mãe, nasce a culpa, né? E é importante isso que a Luciana está falando, porque quando você tem condições de ordenhar e reservar aquele leite, mesmo que o seu bebê na UTI não esteja consumindo naquele momento, por questões mesmo, né? Do momento de saúde que ele está vivendo, o leite que é ordenhado pelas mães, ele pode ser enviado para o banco de leite e servir de alimento para outros bebês também prematuros que estão internados. Então, o incentivo ao aleitamento materno, mesmo quando a mãe tem uma criança prematura, é importante. Eu tive a felicidade de conseguir, mesmo durante os 108 dias de UTI do Tiago, permanecer motivando essa retirada do leite, né? Fazendo uma ordenha, como a gente chama, é até um pouco estranho, né? essa expressão, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Né? E depois que ele saiu da UTI, eu continuei amamentando ele por 1 ano. Eu tive a felicidade de viver esse momento, né? De incentivar, de não desistir, de a cada 2 horas subir, né, para o setor do lactário e fazer a ordenha. E de conseguir manter isso por tanto tempo. Mas é como a Luciana falou, caso a mãe não consiga, existem outras formas de alimentar o bebê. Mas sempre lembrando, o colostro, que é o primeiro leite que desce logo após o parto, ele é
ele vale ouro, essencial. ele é Como se essencial. fosse uma vacina. Porque é como o se colostro. fosse, exatamente, é como se fosse uma Ele é vacina. essencial. O colostro, ele traz, naquele momento, tudo o quanto é necessário para a proteção do bebê. Aquela barriguinha que é tão delicada, né, que não deveria sequer ainda ter saído da casinha dele, né, do útero, através do colostro, sendo oferecido para o bebê prematuro e para qualquer bebê que nasce, os primeiros leites são essenciais, vai funcionar como realmente uma vacina, vai trazer uma certa proteção à vida daquela criança. A associação, ela trabalha O nesse colostro, apoio? o que é que acontece? O colostro, ele tem que ser nas primeiras 24 horas. Então, dentro das UTIs, tem que ter a colostroterapia, que eles chamam, que é quando a mãe vai lá e consegue, nem que seja uma gotinha, para colocar na boquinha do bebê, que é como se fosse uma vacina mesmo. O maior papel da associação está sendo, primeiro, conscientizar. Né? A gente tem que conscientizar a sociedade onde nós estamos inseridos que o parto prematuro existe, que o bebê prematuro existe. Segundo, é tentar prevenir. A prevenção a gente está tentando fazer dentro de escolas públicas, porque o maior número hoje em dia de parto prematuro são em adolescentes. Está cada vez sendo meninas que não são nem adolescentes, são crianças. A gente já teve casos de crianças de 12 anos que engravidaram e tiveram bebês prematuros com 13 anos. Então, são muito precoces. Né? Educação sexual aí Educação é sexual, importantíssima. orientação. Porque foi muito engraçado, uma que eu fui no hospital conversar, fazer uma roda de conversa agora em novembro, e uma adolescente que foi justamente, ela engravidou com 12 e teve o bebê com 13. Ela olhou para mim e disse, Marti, é muito bom namorar. Eu disse, é ótimo namorar. Mas a gente tem que namorar com responsabilidade. E agora? Cadê o pai? Não sei. E agora? Você é uma criança, cuidando de outra criança dentro da UTI, né? E como é que vai ser quando sair dessa UTI? Vai ser uma mulher que vai ter que amadurecer a força. A força. E o Se não der o que essa bebê. criança perdeu aí de, né, que poderia estar construindo? E esse assunto, ele é muito delicado, né? Porque ele arrasta um outro assunto, que é você ter a liberdade de fazer o aborto, né? Onde é que está isso? Aí já é uma outra polêmica. Porém, a gente não pode esquecer, né? É Não preciso certo conversar isso. com muita seriedade sobre todos os aspectos que são inerentes à sexualidade feminina. Isso. E ela é algo que começa, infelizmente, começa às vezes da maneira errada. Começa através de abusos, começa através de situações aqui, as crianças que têm trabalho infantil, que realizam trabalho infantil, são expostas à situação de abuso. E o resultado disso não se concretiza só com a gravidez na adolescência. Tem o reflexo na vida do bebê que nasce. Pois é. Então, é preciso ter muita seriedade quando se fala sobre sexualidade. É preciso ter seriedade quando se leva esse assunto para a sala de aula. É preciso ter seriedade de entender que a nossa sociedade vive problemas reais que afetam vidas de pessoas reais, Sim. famílias reais. Isso é uma coisa até que vem se tornando cultural, né? Porque a gente vê adolescentes, jovens sendo induzidos a consumir coisas, até músicas, né? Que vem com esse cunho sexual muito forte, que está dentro chega no ouvido das crianças, dos jovens, e estimula isso cada vez mais. E está uma coisa cada vez mais dentro da vida delas, né? Tem essa coisa cultural que não se está tendo mais o cuidado, né? De o que chegar Você vai, às vezes, você está num local e aí você vê os pais ouvindo músicas assim horrendas. Dissemina, né, mais ainda esse machismo altamente estrutural. Sexuais, É a sexualidade da criança, né? Lá, Também. ouvindo aquilo e agindo de uma forma, né, bem sensual já. Eu acho que é um contexto cultural bem, É muito abrangente. bem vasto, né? É bem E abrangente. por isso que quando a gente vai fazer essas orientações nas escolas, a gente chama as famílias também. Porque é uma questão familiar. É porque às vezes deixa muito em cima da escola para É que familiar. a questão da educação. É. E tem que ser algo em conjunto. Você, como pedagoga, acho que poderia até falar um pouco mais sobre isso. Mas tem que ser algo em conjunto aí, família, escola, sociedade. Né, para que a gente possa mudar esse política, quadro. né? Nenhum desses aspectos, eles são trabalhados, não devem ser trabalhados isoladamente, né? Assim, os aspectos
da sexualidade, da prematuridade, nem mesmo os fatores que levam à prematuridade, eles são puramente biológicos. São biopsicossociais. Até mesmo um fator de estresse, de ansiedade, ele pode culminar num parto prematuro. Eu ia até fazer essa pergunta, se a causa da prematuridade vinha também da modernidade, né? Do estilo de vida. Como a mulher vive hoje, né? Com ansiedade, estresse, com muita carga de trabalho, uma carga é muito grande. multifatorial. Porque se você está muito estressada, se existe ansiedade, se tem um fator de depressão, o cortisol, que é um hormônio que nós já produzimos e que é necessário ser produzido, ele vai ser elevado. E aí, via cordão umbilical, esse bebê vai receber esse cortisol também em excesso. E aí, o cordão umbilical ele vai ficar pulsionando, e vai atrapalhar os nutrientes que vão por esse cordão, a oxigenação, o que vai culminar no parto, pode culminar num parto prematuro. Então, assim, eu estou destacando aqui um aspecto psicológico, mas que tem ressonância biológica. É verdade. Né? Então, nenhum desses aspectos, eles são isolados. Por isso que se fala tanto hoje em saúde mental materna. Uma mulher que está gestante, que ela está pretendendo engravidar, é importante que ela não olhe apenas o lado biológico, que tenha um olhar também para a sua saúde mental. Já existe o pré-natal psicológico. Tem que ser bem planejado, né? Sim. Assim, uma das causas de prevenção à prematuridade é o acompanhamento dos pré-natais. Uma mulher que tem um pré-natal em dia, dificilmente ela não vai ter essa previsão, né? A não ser que haja realmente um problema biológico assim, que se acentue no final da gravidez ou antes do final da gravidez. Ou seja, é algo que pode realmente ser evitado? Pode ser prevenido. O parto prematuro, ele pode ser prevenido. A outra coisa é a questão do tempo que se fica para poder cuidar dessa criança, né? Já tem lei aí que ampliou esse tempo das mães. É verdade, é uma decisão bem recente. Até 2019, que foi o ano que os bebês nasceram, os meninos nasceram, ainda não havia nenhuma decisão a esse respeito sobre mães que trabalham, né? Quanto tempo essas mães poderiam ficar cuidando dos seus filhos na UTI. Porque o que acontece com a profissional que trabalha pelo regime da CLT, né? Que é seletista? Ela tem, por lei, 120 dias de licença do trabalho que ela fica disponível para cuidar do filho naquele primeiro momento. Mas isso é numa situação em que se presume que a mãe e o bebê recebem alta ao mesmo tempo. No caso dos bebês prematuros, o que acontece? A mãe recebe alta do hospital e o bebê fica hospitalizado. Tem bebês que ficam hospitalizados 100 dias, 110, 120 dias. E isso consome toda a licença maternidade da mulher. Em tese, ela teria que, logo que o filho recebe alta, em alguns casos, já voltar a trabalhar, não permitindo a ela oferecer aqueles primeiros cuidados em casa. Então, essa discussão ela chegou ao Supremo Tribunal Federal. Essa discussão ela foi recentemente sanada e foi decidido que a licença maternidade ela começa a partir do momento da alta da mulher ou do bebê, aquela que acontecer por último. E a partir de então são contabilizados os 120 dias. No serviço público, algumas instituições públicas já oferecem 180 dias de licença maternidade. A mesma coisa se daria nesse âmbito. Então, a partir da licença da alta da mãe ou do bebê, aquela que acontecer por último, aí começam os dias de licença maternidade a serem contados, para permitir esse cuidado de mãe e filho. Porque o tempo que você tem o bebê hospitalizado, ele não está nos seus braços. Ele não está sob os seus cuidados. Ele está sob os cuidados da equipe profissional, da equipe médica. É essencial que a gente fortaleça esse vínculo entre mãe e filho, família e bebê.
né? E essa questão É jurídica, primordial, né? tendo sido sanada, favorece o fato da mulher poder de verdade ter contato com o filho logo após sair da maternidade. Muitas vezes é quando ela vai poder oferecer os seus cuidados ao bebê, né? Os bebês que ficam hospitalizados, sabe? Tem a questão do banho, depois de muito tempo que às vezes eles vão poder tomar um banho. Esses cuidados mais de ordem mais prática, muitas vezes só vão poder ser dados por essa mãe, por essa família, após a alta. Essa relação com a mãe é primordial, né? Até mesmo dentro do hospital. A gente já vai dentro do continuar hospital. com essa conversa no próximo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres. E neste bloco temos o Espaço da Artista. É um espaço dedicado às mulheres que queiram divulgar a sua arte. E hoje estamos recebendo duas cantoras maravilhosas, a Vanessa Menezes e a Thalita Luz. Tudo bom, meninas? Mais uma vez, é que agora vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês. Vocês se conhecem desde a banda Carmim? Essa relação começou daí? Fala um pouco da trajetória de vocês. Faz muito tempo. Na verdade, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu criei uma banda chamada Banda Carmim. Era uma banda só de mulheres, né? E aí a gente veio desenvolvendo esse trabalho e tal. E um certo tempo a gente fez o aniversário de 10 anos da Banda Carmim. E aí eu conheci a Thalita através de uma outra amiga que fazia parte da banda. E a gente estava precisando de alguém que tocasse violão. E aí chegou a Thalita com toda a luz, com todo o talento, né? E veio assim... Traz o Luiz até no nome, exatamente. Veio assim, dar um brilho, né, para a nossa banda. E foi assim que eu conheci a Thalita, mais ou menos ali em 2017. 2017. Sim. Exatamente. Mas vocês, desde 2017, porque a banda, ela finalizou, né? Ela parou, ela não existe Pois mais, é, né? menina, ela parou. Lamentavelmente, muito, né? Puxa. Porque imagina, há 14 anos, 15 anos, não tinha banda de mulheres que cantassem. O estilo que a gente cantasse não existia em Fortaleza. E nós éramos, o quê? 6 mulheres, 8 mulheres, de diferentes idades, gêneros, assim, tudo mais. Aí cada uma gostos. seguiu aí o caminho, né? E aí, não deu para a gente continuar, né? Porque imagina, tanto hormônio junto. É muito hormônio junto. Mas é bom, menina. Mas era ótimo. As Era viagens, ótimo. era bom Muito, demais. muito. Você tem um trabalho divertido. autoral, não é isso, Thalita? Tenho um trabalho autoral. Em 2017, quando eu entrei na Carmim, foi bem no comecinho que eu estava vindo ali do IFCE, aí comecei a compor. E aí entrar na Carmim foi bom para eu desenvolver o violão, né? E aí tô com esse trabalho autoral que eu pretendo lançar agora, em 2023. Tem uns trabalhos que eu toco nos bares, eventos. E a Vanessa, a gente também... Quem sabe a gente vai também voltar a fazer parceria, né, Ai, que Tatá? maravilha. uns shows. Né? A gente quer ouvir, né, meninas? Um pouquinho aí da sua música que Tá, você vou mostra fazer. pra gente. Se chama Juá. Aroma de jasmim no cangote, doce perfume, aquele beijo de maçã. Uma vida pra viver, muita coisa pra esquecer, é conectar-se. E ouvir os sons do vento que carrega água pra lavar por dentro. E ouvir os sons do vento que carrega água pra lavar por dentro.
se todo dia eu fosse como Joá, Joá, Juazeiro, Juazeiro, Joá. Ah, se todo dia eu fosse como Joá, Joá, Juazeiro, Juazeiro, Joá. Pra lavar por dentro. Ai, gente, que linda! Lindo demais! Delícia! Né? Aproveitando o Delícia. ensejo, né? Oh, Né? Obrigada, gente. Delícia, maravilha. Lindo, né? Sim. Não, tem que. lindo. Vamos Quero ter que fazer aproveitar essa o ensejo. parceria aí, por favor, Sim, né? sim. A gente tá pensando, né, Alita, em fazer alguma coisa. Na verdade, eu tenho uma banda, né? Sim. Mas os meus músicos são um free. Um beijo para eles. Todos lindos, maravilhosos. Eu queria aproveitar o ensejo para comentar um pouco da música, né? Com Sim. questão do tema. Que elas tiveram os bebês em 2019. Sim. E foi quando veio depois a pandemia. E eu compus essa música na pandemia. E eu falo a questão do Juá, né? Que é a árvore do Juazeiro. E que é uma árvore que ela tem raízes muito profundas. E aí a torna ela mais resistente. Então, ela resiste à seca e várias adversidades. E aí eu pensei nisso, estava lendo um livro de Adalberto Barreto, que é O Índio que Vive em Mim. E aí veio esse contexto de, na pandemia, a gente passando por todas aquelas dificuldades, né? E a gente ter que se renovar e buscar Ser um pouco Joá, né? Reinventar, se né? reinventar e ser um pouco Joá. E às vezes a gente não consegue. E aí esse clamor do final é querendo ser mais Joá mesmo. E tem muito a ver com as meninas Com também, com Sim, a a gente, gente com essa também vivência. É verdade. A árvore do Juazeiro, ela é emblemática na literatura. Né? Ela aparece em Raquel de Queiroz, ela aparece em José de Alencar, ela aparece em todos aqueles autores. Luiz Gonzaga. Luiz Juazeiro, Gonzaga na Juazeiro. música, né? Que se aproximam de alguma forma da cultura nordestina. O Joá, ele é citado Sim. pela importância que essa árvore tem para a nossa vida, né? De se reestruturar diante de tanta diversidade. De armazenar água, de ser símbolo de vida, de ser símbolo de persistência no meio da seca. Então, a nossa persistência, né? A nossa persistência pela vida dos nossos filhos, pela saúde deles, ela foi coroada por essa tua música. Eu só tenho que te agradecer por nos E a oferecer essa resistência poesia desses bebês totalmente também, que conectada. são muito fortes, né? Os bebês prematuros, eles são guerreiros, São eles fortalezas. lutam pela vida. Verdadeiros Então, milagres. às vezes a gente vê um bebê frágil, né? A gente fala como é frágil. Fisicamente, sim, mas guarda muita força de vida, muita potência de vida. Por isso essa importância da força que essa família passa, para que esse bebê veja que há um motivo para ele viver. E que passa pela fé, né? Acho que a Luciana ela Sim. pode falar muito bem sobre isso. A Luciana ela viveu uma experiência de fé que é assim realmente muito forte. Muito renovadora. Então, conta pra gente. A Amor Extremo Amor surgiu justamente por esse meu momento de fé. Eu até me emociono um pouco porque eu volto um pouquinho para aquele ambiente de UTI, né? Eu sempre fui uma pessoa muito boa de coração, minha família sempre foi uma família de muita cultura de ajudar o próximo, a gente sempre foi muito de olhar o outro. E, de repente, eu me vi numa situação que eu só podia contar com Deus. Porque eu já tinha tido a primeira conversa com ele e ele me mostrou que o Isaac tinha vindo, que o momento do Isaac já tinha sido cumprido. E que eu tinha que entender que a passagem do Isaac, naquele momento, era necessária. E todos os dias, quando eu entrava na UTI, que eu olhava para minha filha, para a Isa, eu sempre olhava para mim mesma e dizia assim, eu não vou te questionar, porque tu sabe de todas as coisas. Eu só te peço que tu me dê força para seguir em frente e tu me mostre o caminho certo. Então, eu fui lá no hospital onde nós ficamos, no Hospital São Camilo, tem uma capela, né, onde tem missa todos os dias. E eu estava um dia muito apreensiva, porque o bebê prematuro ele tem muitas intercorrências. Então, tem dias que a gente chega
bem, aí quando a gente entra na UTI, aí a médica olha e diz, ó, à noite aconteceu isso aqui assim, a bebê tá assim, aí você já... E agora? O que é que vai ser Algumas daqui para frente? intercorrências são bem sérias, né? É segundos, né? São frações de segundo. Quem vive dentro de UTI... A montanha-russa. E é aquela montanha-russa que o carrinho é segundo a segundo. E eu me vi muito angustiada e meu esposo já tinha voltado a trabalhar, porque a licença maternidade do pai também, né? É uma semana, é um sopro. E eu desci para a capela e me ajoelhei e olhei e disse, pai, tu sabe de todas as coisas, eu não vou te questionar, eu não vou perguntar por quê. Minha filha não me pertence, minha filha te pertence, ela veio aqui para algum aprendizado, que ela seja minha até onde ela tem que ser. E assim foi. E um dia após o outro. E um segundo após o outro. Só que eu vi que, junto com a minha filha, eu tinha muitos outros filhos. Porque eu amava o Titi como se fosse meu. A Bebela como se fosse minha. Porque quando a gente está dentro daquele ambiente, a gente convive mais com quem está ali do que com a nossa própria família. Vocês construíram uma família, né? Isso. Deu para perceber isso. Então, a gente se fortalece uma na outra. Eu me lembro muito que teve um dia que a Artênia estava muito agitada. E eu disse, amiga, vai lá na capela, conversa com o Padre Zé Maria, que ele vai te ouvir, ele vai te... Porque é desesperador, sabe? É uma coisa que a gente não depende da gente. Né? E a gente tem que entender que é Deus. E nós somos escolhidos por Ele para vivenciar aquele milagre. Então, a gente tem que crer. Hoje em dia, na minha vida, tudo eu digo, Senhor, eu entrego em Tuas mãos, eu confio, eu vou esperar. E foi assim com a associação. Eu olhei para Deus no final de tarde, quando eu voltei a trabalhar, foi na época quando eu ia voltar a trabalhar, foi na época da pandemia, eu fui surpreendida com a notícia de que eu ia trabalhar só o turno da manhã. Então, eu em casa, com bebê prematura, uma época de pandemia, com medo de tudo, e ainda soube que a minha renda ia diminuir pela 50%, né? Que eu ia ficar só um turno. E veio a ideia primeiro da loja. Né? Surgiu a loja Amor Extremo Amor com produtos específicos para bebês prematuros. Só que meu intuito, naquele momento, não era uma loja, não era ajudar só fisicamente, era ajudar aquelas famílias emocionalmente, numa conversa. Às vezes a gente ligava uma para a outra para conversar. A maternidade é algo muito solitário. Aí você imagina uma maternidade de um bebê prematuro, que às vezes é de primeira viagem, a Rita já era a segunda viagem, mas nenhuma viagem é igual à outra. Sim. Né? E você sozinha, trancada dentro de um quarto, com medo de um vírus letal. Né? Eu passei 3 meses, gente, trancada dentro de um quarto. Não saía nem... A Isa veio conhecer a sala lá de casa depois de 3 meses. Porque eu tinha pavor de pensar na possibilidade da Isa pegar um vírus e eu voltar para dentro da UTI. Então, assim, isso eu digo em todas as situações. Final de tarde, 4h30 para 5 horas, o sol estava se pondo, eu olhei pela janela, aquele céu alaranjado. Eu disse, meu pai, tu não fecha portas sem abrir janelas. Me mostra a tua vista, me faz enxergar qual é o meu propósito. Por que eu estou com essa bebê tão pequena, um amor tão grande que não cabe só em mim? Então, foi por isso que surgiu a Amor Extremo Amor, porque foi um amor tão gigante que não coube mais só em mim. E eu tinha que compartilhar esse amor com outras famílias e com outras pessoas. Então, eu comecei falando com algumas amigas, com pessoas que conviveram comigo dentro de UTI, pediatras, fisioterapeutas, psicólogos, e eu fui amadurecendo. Gente, eu estou querendo criar uma rede de apoio. Só a rede de apoio. Mas como é que você quer isso? Gente, porque às vezes a gente está sozinho em casa, o nosso neném se engasga, a gente não sabe o que fazer. E às vezes tem uma mãe em casa que já passou por isso, que ela vai dizer assim, ó, calma, acontece, bebê prematuro, acontece isso. A gente já teve mães que ligaram para mim, você não está saindo um negocinho assim, uma cerinha do ouvido. Eu disse, é normal, é do bebê prematuro. E esse gemedeiro, ele passa o tempo todo gemendo, eu disse, é do prematuro. O prematuro, ele é assim. Porque tudo assusta, né? Assusta. Qualquer coisa que... Então, assim, você acha que já pode ser um problema mais sério. Uma palavra. Né? Então, assim, por que não ter essa palavra? Por que não ter um médico,
uma médica, uma pessoa que já passou por isso, para ter com essas famílias. Então, começou assim. A primeira bebê que eu acolhi foi justamente da Regiane, que deu esse depoimento. Regiane foi uma bebê que nasceu com 550 gramas, né, prematura extrema. Ela passou quase 5 meses de UTI e, na época, os médicos consideraram um aborto, né, que a Thalita ela não iria sobreviver. E é como a Regiane diz, fé. Se a gente não tiver fé, a gente não sai daquele lugar sã. Toda mãe, eu acredito que nenhuma mãe é sã. Você sabia que eu ouvi isso de um médico uma vez, eu entrevistando um cardiologista, que eu não esperava essa resposta dele, ele falando que a fé é importante na sobrevivência do paciente. Então, assim, demais. você ter fé é muito importante, é E fundamental. independe de religião. Exatamente. Total. Independe de religião, essa conexão, as suas crenças. Então, a gente começou com esse movimento, né? A associação começou como um movimento. Hoje em dia, nós temos algumas famílias que nós acolhemos. Luciana, como é que faz para ter contato com a associação? Pronto. A associação, nós temos um Instagram, certo? O Instagram é @amor_extremo_amor. E, hoje em dia, quem nos conecta com essas mães de alta vulnerabilidade são assistentes sociais dos hospitais. Né? Às vezes, a maioria hospitais públicos, né? Elas que passam aquele período todo de internação com aquelas mães e veem a necessidade daquela mãe quando vai sair de alta. Então, elas entram em contato, a gente faz esse primeiro acolhimento, procura saber como é o histórico de vida daquela mãe, daquela família, não só da criança. Apoio? Agora que nós estamos oficializando a associação, é que nós estamos começando a buscar apoios. Hoje em dia, nós somos um grupo de amigos e médicos e companheiros que nós nos apoiamos. Nós fazemos rifas, Arrecadamos doações. Formar uma rede, né? Isso. Contribuições. Porque a gente acredita que o pouco com pouco vira muito. Né? E nossas ações, graças a Deus, sempre foram muito abençoadas. Como o nosso sonho, que é sonhado junto, é tornar um centro de referência do prematuro, aí a gente quer estruturar numa unidade física para aquela família saber para onde se dirigir, porque muitas vezes a gente fala assim, a mãe, tem bebê prematuro que sai órfão, que sai sobre os cuidados do pai, sobre os cuidados da avó. Então, assim, é a família. Ou até do Estado. Ou do Estado, que já tiveram bebês que tem uma casa de adoção aqui em Fortaleza, que ela, inclusive, ela é específica de bebês prematuros. Na pandemia, isso ocorreu com uma certa frequência. Né? Por causa dos óbitos. Exatamente. Meninas, infelizmente, nosso tempinho muito rápido, né? Sim. Rapidamente. Mas, assim, eu quero dizer que essa conversa foi muito importante para as mulheres que possam estar passando por algo parecido, né? Saber que não estão sozinhas, que podem conseguir o apoio, né? É a fé e paciência que vai dar certo. Vocês são provas de que existe a possibilidade de reverter essa situação. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, né? A Vanessa. Antes de vocês irem, eu quero que vocês digam como é que faz para encontrar e como é que eu faço para contratar essas vozes maravilhosas. No meu caso, eu tenho meu Instagram, né? Vanessa Menezes e Banda, que é o meu Instagram. Eu faço carnaval com marchinhas e frevos. E é boa, eu viu, faço São João também, a gente canta quadrilha, é bem animado, né? E faço também Super dica aí. Vamos anotar aí qual é o Instagram? Vanessa Menezes e Sim. Banda. Vanessa com W Certo. e Z. Pronto. Menezes e Banda. É o meu Instagram. E a Thalita? O meu tá lá, Thalita Luz, né? TALTA normal, Thalita Luz, __. E aí vocês acompanham lá. Não só acompanha, mas tem que dar o nosso telefone para show, Thalita. Com O certeza. telefone é Passa aí importante, o teu contato. 85 Sim. 98850 8282. E como é que a gente vai terminar esse programa hoje? Rapaz, é que nós estamos tão emocionadas que ninguém sabe nem como é que termina, né? Mas tem que ser na voz Por quê? de qual das duas? Aí ou as Pode duas. ser as duas. Faz um dueto. Faz um Muito bom, dueto. maravilha. Melhor então, Então começa aí, impossível. Thalita, que eu te E a gente vai terminando aqui, voltamos na próxima semana. Até lá. E nos acompanhe também pelas redes sociais, tá? Até a próxima semana, gente. É muita saudade, né não?
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce.